Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao ciclo de palestras do Núcleo Espírita Segue a Jesus e hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 25, Tende Calma. Para iniciarmos então a nossa leitura de hoje, vamos fazer uma prece inicial. Vamos fechando levemente os nossos olhos, vamos apacentando o nosso coração, deixando de lado todas as atribulações que preencheram nosso pensamento até o momento. Vamos relaxando o nosso corpo físico, abrindo os nossos corações e a nossa mente, aproveitando essa oportunidade para vermos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Que a luz do Mestre nos envolva nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós temos uma leitura bastante interessante da lição 25, que é Tende Calma. Antes de iniciarmos, nós temos entendendo um pouco a lição que vem de João, no capítulo 6, versículo 10, que é justamente e fala sobre a multiplicação dos pães. Quando, na verdade, no nosso dia a dia, diante dos nossos problemas, estamos na agitação, estamos nessa loucura em que vivemos, na loucura do nosso problema, e não paramos, não nos apacentamos, não temos calma, não conseguimos raciocinar, porque esperamos que o Mestre Jesus nos ajude, nos conforte, mas, no entanto, nós continuamos agitados, nós não conseguimos relaxar para sentir verdadeiramente a presença do Mestre. Muitas vezes, nós cobramos essa atitude de Jesus, nós cobramos essa atitude da espiritualidade e, na verdade, nós mesmos fazemos força contrária contra a solução desse problema. Porque nós não temos a calma, não temos o discernimento do que a própria frase já nos diz, né? Ouvir a voz do coração. O que vem a ser ouvir a voz do coração? Nada mais é do que realmente nós sentirmos essa voz interior, essa voz que é justamente do Jesus, mostrando o caminho correto das nossas vidas. No entanto, para que isso se opere, nós precisamos relaxar, nós precisamos nos acalmar, nós precisamos nos assentar, nós precisamos entender que somente com calma, tranquilidade, nós iremos resolver os nossos problemas. Na agitação, junto com o calor do problema, junto com o calor das emoções, a flor da pele, dificilmente nós vamos ter a calma e o discernimento para tomar a atitude correta. Então veja, isso inclusive o próprio Mestre pediu aos seus discípulos: acalmem-se, se apacentem. Ou seja, se você não tem condições de ter a tranquilidade, de ter a sabedoria, de poder passar para alguém que precisa da sua ajuda, a tranquilidade, e você se envolve no problema, se você se envolve na agitação do momento, dificilmente você vai conseguir transmitir a alguém
um pouco de paz e de tranquilidade, um pouco de ajuda nesse momento. E principalmente nesse momento que hoje nós vivemos, né? Dessa pandemia, dessas vacinas que estão chegando, felizmente, é que nós temos que ter justamente a calma e sabermos que a providência divina está chegando, que nós teremos realmente a possibilidade de cada um nos vacinar, de cada um termos os resguardos direitinho. Então isso, na verdade, é um treinamento que nós temos que fazer. Então essa lição de hoje, ela é bastante importante, porque ela traz justamente o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, em que facilmente nós saímos do nosso prumo, saímos da nossa realidade e nos deixamos envolver em situações que bastava, na verdade, nós pararmos, respirarmos fundo e deixar nas mãos de Jesus. Buscar essa ajuda sabendo que será ajudado verdadeiramente. Então esse é um trabalho que cada um de nós tem que fazer no seu dia a dia, nos seus momentos de aflição, pois requer realmente uma serenidade maior e que nós possamos realmente abrir os nossos corações para poder receber o Mestre Jesus, para verdadeiramente receber aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, a lição do Caminho, Verdade e Vida, na lição 25, né, Tende calma, são da passagem de João, no capítulo 6, versículo 10, e começa assim: E disse Jesus, mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes, e todos começam a discutir. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Veja que, na verdade, Jesus inclusive está pedindo aos seus discípulos para que eles mesmos tenham calma, para que eles possam transmitir essa calma a todos que estão famintos. Não famintos apenas de comida, de pão, mas estão famintos da palavra de Jesus. Estão famintos da orientação espiritual, daquela orientação que nos conduz, que nos dá o rumo certo da nossa vida. Então veja, nesse mesmo momento, aonde existe toda essa preocupação, toda essa discussão de como alimentar todas 5.000 pessoas, os próprios discípulos, eles não têm condições nenhuma de entender a orientação do Mestre. Por isso que Jesus pede para que todos se assentem, para que haja ordem e crie harmonia. Essa harmonia, na verdade, essa tranquilidade, é que justamente irá nos fazer refletir sobre tudo aquilo que se passa na nossa vida, nesse nosso momento de necessidade, mas que precisamos ter calma, tranquilidade e, acima de tudo, fé. Porque, continuando a lição, os homens esfomeados de paz
reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir a convite à alma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então veja, essa simbologia da distribuição de pão, da multiplicação dos pães e do peixe, isso na verdade, ela simboliza o quanto Jesus é maravilhoso. Quais são sábias as palavras de Jesus, o quanto são significativas a sua experiência para conosco. Quando ele pede que se assentem, que se acalmem, que se harmonizem, ele pega daquilo que lhe foi entregue em mãos, multiplica entre todos e sacia a fome de cada um, mas com calma, com paciência, com tranquilidade. E é exatamente isso que nós temos que ter na nossa vida. Os problemas, eles existem e não vão sair da nossa vida. Pelo contrário, nós somos feitos para superar obstáculos. A nossa vida é de provas e expiações. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para viver em nuvens. Nós não somos blindados para que nada acabe acontecendo conosco. Nós não vamos ficar dentro de uma caixa, guardadinhos, incólumes. Nós vamos sim, cada dia ter um problema, cada dia ter um obstáculo, mas sabemos que temos um mestre que nos mostra, que nos demonstra como superar essas dificuldades. Como devemos fazer? Essa receita Jesus nos dá em suas sábias palavras. Então, o que nós temos que fazer é justamente nesses momentos de necessidade, nesses momentos de aflição, é conseguirmos parar, respirar fundo e entender o que está acontecendo para que possamos buscar sim a solução do problema, que por vezes ele está tão próximo, mas que com a nossa impaciência, com o nosso nervosismo, nós não conseguimos enxergar. Por vezes, nós sofremos desnecessariamente por um problema que nós mesmos construímos na nossa vida. Um problema que poderia ter sido muito menor se nós pudéssemos e tivéssemos a condição de respirar fundo, parar, pois justamente são nesses momentos em que conseguimos respirar, parar, sentir exatamente o que se passa, sentir exatamente do que nós estamos falando, de qual é o problema que nós estamos tendo. E aí sim, com a voz do coração, que nada mais é do que a voz de Jesus na nossa vida, é a voz do nosso interior, da nossa razão, que nós vamos conseguir ter a solução, se não total, o caminho a ser seguido, o caminho que nós devemos trilhar para resolver as nossas questões. Então vamos fazer a cada dia, em cada momento, em cada problema que há de vir, o teste
de termos calma, paciência, de sentarmos, de assentar o nosso coração, apacentar o nosso coração, respirando profundamente, realmente deixando na mão de Jesus, do nosso irmão maior, que esse problema tem um caminho mais curto de resolução possível. Tenhamos fé, coragem e determinação para que aí sim nós possamos verdadeiramente estar seguindo as palavras do Mestre, pois é isso que ele espera de cada um de nós. Calma, paciência e harmonia, que ele tem o caminho certo para cada um de nós. Levemos isso para hoje e para o resto das nossas vidas. Que isso seja um caminho que verdadeiramente nós tenhamos que pôr em prática todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Agradecido mais uma vez que estamos, tanto pela presença do Mestre Jesus, que diz onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, presente ele estará. Vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, agradecendo pela essa oportunidade divina, pelo menos assimilando que tenha sido uma palavra, mas que essa palavra ela se multiplique em cada dia, que essa palavra ela possa servir de inspiração para buscar verdadeiramente o nosso consolo e a solução dos nossos problemas. Que a luz do Mestre Jesus envolva a cada um de vocês hoje e em todos os dias de suas vidas. Que assim seja, graças a Deus.